Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o funcionamento do sexto chakra, o frontal, também conhecido como terceiro olho. Vamos falar também sobre quais são os indícios e as consequências de um chakra frontal em desequilíbrio. E como sempre, faremos uma breve descrição das características principais desse chakra antes de passar aos desequilíbrios. A função do chakra frontal é a capacidade de usar a mente, a percepção e a intuição. E o aspecto da vida relacionado com ele é a inteligência emocional. Equilibrando a razão e a intuição, o frontal funciona como um veículo de conexão superior. E, ao mesmo tempo, nos incentiva a encarar a verdade em tudo e em todos, seja essa verdade agradável ou desagradável. E o chakra frontal tem ainda a missão de nos ajudar a compreender a comunicação simbólica. Essa comunicação que supera as aparências e desenvolve a capacidade de aprender a verdade como uma metáfora. Uma metáfora presente no nosso inconsciente e que se manifesta através dos sonhos, através de códigos, através de intuições. Se trata dessa sabedoria interior. Evidentemente, nem todos têm acesso a essas potencialidades do chakra frontal. Na nossa sociedade, ele funciona nos processos de avanços científicos. Algumas pessoas conseguem acessar níveis mais superficiais da comunicação simbólica, mas ainda está adormecido para as verdades mais profundas. Entre os distúrbios causados pelo mau funcionamento do chakra frontal estão as dores de cabeça, os pesadelos e as alucinações. A pessoa pode ter uma noção confusa e negativa do mundo, sendo incapaz de observá-lo com objetividade. Isso costuma ser o resultado de uma mente cristalizada, de estruturas rígidas de como as coisas deveriam ser, sem espaço para flexibilidade, para as visões diferentes ou para as adaptações. Seja como for, por trás dos desequilíbrios do chakra frontal se esconde uma resistência em olhar para dentro de si mesmo, de desenterrar os próprios medos. Medos de encarar a verdade, medo de julgamento realista, medo do conteúdo da própria sombra, enfim. Bem, agora que nós já fizemos um panorama do funcionamento do chakra frontal, vamos falar dos sinais do seu desequilíbrio, começando pela hiperatividade. Quando o chakra frontal está hiperativo, a pessoa pode apresentar uma tendência exagerada de tentar racionalizar tudo. E quando ela faz isso, ela descarta ou menospreza completamente tudo aquilo que não se enquadra no seu sistema de pensamento. Sua mente é cristalizada, é rígida. Ela vive quase exclusivamente guiada pelo intelecto e pela razão. Em alguns casos, pode se manifestar como uma pessoa arrogante, dogmática e autoritária. É uma exímia analista intelectual, mas totalmente despreparada para aquilo que sua estrutura mental não consegue explicar. O que faz com que ela seja extremamente rígida em suas abordagens, opiniões e comportamentos. Pode ser muito combativa verbalmente, porque ela quer enfiar sua forma de pensar goela abaixo de quem não pensa como ela. Ela não quer interagir, não quer aprender, nem refletir, só quer ter razão e demonstrar sua superioridade intelectual. Algumas dessas pessoas utilizam sua habilidade analítica para manipular os outros. Afinal, ela pode explicar e provar todas as suas afirmações. Outro indício de um chakra frontal hiperativo é ter uma mente superestimulada, tanto que a pessoa não consegue relaxar. Ela está sempre tensa, preocupada, tentando definir soluções para problemas que nem sequer existem ou não existem ainda. Se trata de uma tentativa inútil de controlar os acontecimentos, se antecipando a eles. E isso faz com que a pessoa se expresse sem nenhuma espontaneidade, que ela não consiga lidar com os imprevistos, nem acessar sua intuição e sua criatividade. Existem ainda algumas pessoas com o chakra frontal bem aberto, mas utiliza isso como forma de manipular as pessoas
através do poder mental. Para terminar, em casos graves, a pessoa pode ter pensamentos obsessivos que, se forem levados ao extremo, podem levá-la a uma realidade paralela e ao desenvolvimento de graves transtornos mentais, como a esquizofrenia e a psicose. Já quando o chakra frontal está hipoativo, a pessoa pode ter uma visão bem rasa do mundo. Só consegue assimilar aquilo que seus olhos físicos mostram a ela. É como se ela tivesse ficado presa no chakra básico e só levasse em consideração aquelas necessidades ligadas à sobrevivência: água, alimento, abrigo, teto, sexo. Algumas podem até ser um pouco mais ambiciosas, mas suas ambições também são materiais, superficiais. Ela só se preocupa pelo carro de último modelo, pela viagem internacional, as aventuras sexuais. Não existe espaço para a reflexão, para a interiorização, para as mensagens simbólicas. Outro indício de um chakra frontal hipoativo é o esquecimento. A pessoa é do tipo esquecida, indisciplinada. Faz planos, combina com outros, mas nunca cumpre nada. E o pior, pode nem levar em consideração a decepção e a frustração que gerem quem acredita no que ela diz. Para algumas pessoas, a hipofunção do chakra frontal pode se apresentar como uma desorganização mental. As ideias parecem difusas na sua cabeça, mal definidas, e o pensamento se torna instável. Ela pode ter dificuldade para se concentrar e uma memória reduzida. Seu pensamento é instável. Por causa disso, elas tendem a fugir de discussões, de ideias, simplesmente aceitam as opiniões externas predominantes. É que para elas é quase impossível organizar sua mente, seus pensamentos, tecer uma linha de raciocínio lógica, tirar suas próprias conclusões e apoiá-las com argumentos plausíveis. Essas são coisas que ela não consegue fazer. Bem, para concluir, os desequilíbrios intensos e prolongados do chakra frontal podem gerar doenças, podem estar por trás das dificuldades de aprendizagem, da cegueira, enxaqueca, dos pesadelos, da fadiga ocular, da visão turva, do glaucoma, das alucinações, dos tumores cerebrais e hemorragias, dos distúrbios neurológicos, da cegueira, da surdez, da vertigem de Meniere, não sei se é assim que se pronuncia, da tontura, do zumbido nos ouvidos, da doença de Parkinson, dos ataques epilépticos, da doença de Alzheimer, enxaquecas, esquizofrenia e psicose. Bem, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até lá!